Chega mais, fio. Chega mais perto do fogo manso da palavra. Não precisa correr, não. Aqui ninguém te apressa. Aqui ninguém te cobra sorriso. Aqui, quando você senta, a alma senta junto. E quando a alma senta, ela para de fingir que tá tudo bem. Você tá no ancestralidade. E eu vou te dizer um negócio logo de cara, do jeito que Preto Velho gosta. Se você veio parar aqui hoje, não foi por acaso. Às vezes, a gente acha que escolhe um vídeo, mas é a vida que escolhe o momento certo da gente ouvir aquilo que estava tentando escapar há muito tempo. Tem palavra que não entra quando a gente está fechado, mas entra quando a dor abre uma fresta. E eu não tô aqui para te assustar com dor, não. Eu tô aqui para te mostrar que até a dor tem um recado quando a gente sabe escutar. Eu sou o pai Joaquim de Angola. E antes que você pense que eu vim te contar uma história bonita para distrair tua cabeça, deixa eu te avisar com carinho. Hoje eu vim te dar uma história que pega, uma história que dá vontade de pausar e respirar, uma história que, se você deixar, vai mexer nos teus sim cansados, nas tuas desculpas automáticas, na tua mania de carregar o mundo como se fosse tua obrigação. Porque o tema de hoje é esse mesmo, fio. Pai Joaquim de Angola, a lição mais dura e mais amorosa que eu já dei. E quando eu digo dura, eu não tô falando de dureza de castigo, não. Eu tô falando daquela dureza que é igual remédio amargo. Não é para punir, é para salvar. E quando eu digo amorosa, eu não tô falando de amor que faz carinho e vai embora. Eu tô falando de amor que fica, amor que segura tua mão quando você quer fugir de si mesmo, amor que te chama pelo nome que você esqueceu, o teu nome de verdade, aquele que não depende de ninguém te aplaudir. Você já sentiu isso, fio? Já sentiu que tá vivendo uma vida inteira tentando merecer, tentando ser bom o suficiente, tentando ser útil, tentando ser necessário? Porque tem gente que não quer ser amada, quer ser indispensável. E aí vira escrava do sim, vira prisioneira do eu dou conta, vira refém da frase, se eu não fizer, ninguém faz. E sabe qual é o problema? O problema é que isso parece virtude, até virar doença. E quando vira doença, a pessoa não percebe de uma vez. Ela vai perdendo o brilho devagar, vai perdendo a paciência devagar, vai perdendo a alegria devagar, vai perdendo o sono devagar, vai perdendo a própria voz devagar, e quando vê, só sobra um corpo funcionando e um coração exausto. Então, escuta, pai Joaquim, com atenção, porque eu vou te conduzir nessa história como quem conduz um filho pela estrada de terra, de noite, com lanterna acesa e mão firme. Você vai ouvir, vai se ver, vai se reconhecer. E se você ficar até o fim, eu te garanto, tem uma chave aqui, uma chave que abre uma porta que você talvez nem lembre que existe. Mas antes da história começar de verdade, eu preciso fazer um acordo contigo. Um acordo simples. Você não precisa acreditar em tudo. Você não precisa concordar com tudo. Só precisa ficar presente. Só precisa ouvir com o peito. Porque quando a gente escuta com o peito, a palavra entra num lugar que a cabeça não alcança. Então respira. Respira devagar, como quem volta para casa. Respira como quem apaga o barulho. E se tiver gente passando, se tiver ruído, se tiver notificação, eu te peço, dá um jeito de ficar com essa história, porque a tua alma merece 5 minutos de respeito. E quando você respeita a tua alma, o mundo começa a te respeitar também. Agora eu vou te contar. Foi numa gira de noite, daquelas noites que o vento vem atravessado, como se o mundo estivesse inquieto. A luz do terreiro estava morna, nem fraca nem forte, só o suficiente para deixar o ambiente com aquele jeito de abraço. O povo chegava devagar, uns com pressa no pé, outros com pressa na mente, mas eu já estava ali, assentado na minha calma, com o cachimbo e a presença. E aí eu senti, antes de ver o filho, eu senti, porque quando alguém entra carregando peso, a energia anuncia, o ar muda, o silêncio muda, a vibração muda. É como se a pessoa trouxesse uma mala invisível, e aquela mala batesse no chão, sem fazer barulho,
mas todo mundo de alma aberta escuta. O filho entrou, fez a reverência, olhou em volta como quem procura um lugar para largar o mundo. E quando ele levantou os olhos, eu vi. Olho não mente, fio, olho entrega. O olho dele estava vivo, mas cansado. Estava aceso, mas triste. Era aquele tipo de olhar de quem aprendeu a sorrir por obrigação e de quem aprendeu a segurar as lágrimas no mesmo lugar onde guarda as contas para pagar. Ele sentou na minha frente e ficou quieto. Tinha coisa demais dentro dele para sair de uma vez. E eu, que já vi muita alma atravessar deserto, não apressei, porque apressar dor é desrespeito. Dor tem ritmo, cura tem ritmo. Eu fiquei ali com a tranquilidade que não julga e perguntei manso, como é que você tá, fio? Ele tentou responder rápido, aquele automático que o povo usa para esconder o caos. Tô bem, mas o tô bem dele caiu no chão. Ele mesmo ouviu a mentira. A boca falou, mas o peito negou. E aí ele suspirou fundo, como quem desiste de fingir. Pai Joaquim, eu tô cansado, cansado. Essa palavra, fio, tem gente que fala cansado querendo dizer só preciso dormir. Mas tem gente que fala cansado, querendo dizer eu me perdi e não sei voltar. Eu perguntei, cansado de quê, fio? E aí ele começou a derramar por dentro. Falou de trabalho, falou de cobrança, falou de responsabilidade, falou de gente pedindo, falou de família, falou de promessa, falou de culpa, falou de um medo que ele nem sabia explicar. E no meio da fala dele veio a frase que mudou a noite inteira. Mas eu não posso dizer não. Quando ele disse isso, eu senti a presença dos mais velhos encostando junto. Porque tem frase que é portal. Tem frase que abre o lugar de onde a ferida nasceu. Eu fiquei quieto uns segundos. E depois perguntei, quem foi que te ensinou que dizer não é pecado? Ele deu uma risada sem humor, aquela risada que é quase um choro. Sei lá, eu só aprendi que eu tenho que ser útil, útil. Essa palavra tem cara de virtude, né? Mas sabe o que ela vira quando a pessoa usa para se definir? Ela vira prisão, porque ferramenta é útil, filho é amado. E tem gente que vive como se fosse ferramenta pedindo amor. Eu olhei para ele e falei com a doçura firme que Preto Velho carrega. Você é ferramenta ou você é filho de Deus, fio? Ele abriu os olhos. Eu vi a alma dele recuar, como quem se assusta de ser vista. E eu continuei. Você está confundindo amor com serviço. Você está confundindo carinho com aprovação. Você está confundindo valor com utilidade. E isso, fio, isso cansa mais do que trabalho pesado. Ele tentou argumentar, mas a voz falhou. Porque a verdade, quando acerta, tira o ar por um momento. A pessoa fica sem palavras, não por falta de inteligência, mas porque o coração reconhece. Eu puxei uma fumaça pequena. Deixei o silêncio fazer o serviço dele e então entreguei a primeira parte da lição, a parte que parece dura. Fio, você vai ter que desapontar alguém. Ele arregalou os olhos, como se eu tivesse mandado ele quebrar um altar. Como assim, pai Joaquim? E eu respondi, você vai escolher, desaponta os outros de vez em quando, ou se desaponta todo dia. Ele engoliu seco. E eu vi o medo dele se mexer, porque a vida inteira dele era construída em cima de não desapontar ninguém. O bom menino, o bom filho, o bom funcionário, o bom amigo, o que resolve, o que aguenta. E eu perguntei, quantas vezes você já disse sim com vontade de dizer não? Ele baixou a cabeça. Quase todo dia. E quantas vezes você voltou para casa e sentiu raiva, não dos outros, mas de você? Ele levantou o rosto devagar, como quem é pego num segredo. Muitas. Mas eu falei, então você tá vendo? Você tá se traindo para manter os outros confortáveis. E o preço dessa traição é um cansaço que não tem remédio de farmácia. Ele ficou tremendo a mão. E eu senti que ali tinha mais. Sempre tem. Eu perguntei outra coisa. A pergunta que atravessa a defesa. Por que você tem tanto medo de dizer não? E ele respondeu a coisa mais antiga do mundo, fio.
antiga e silenciosa. Porque eu tenho medo de me deixarem. Aí, a raiz. Porque o sim exagerado quase sempre é medo fantasiado de bondade. A pessoa diz sim para não ser abandonada. Diz sim para não ser rejeitada. Diz sim para não ser chamada de egoísta. Diz sim para não perder o lugar. E eu disse, fio, você está pagando para ser amado. Ele me olhou como se eu tivesse ofendido, mas não era ofensa. Era diagnóstico. Pagando como, pai Joaquim? Pagando com tua paz. Pagando com teu descanso. Pagando com tua saúde. Pagando com tua verdade. Pagando com tua alegria. Ele fechou os olhos e chorou. Chorou sem escândalo, mas com profundidade. Era choro de muitos anos guardados. E eu, em vez de parar o choro, abençoei o choro. Porque tem lágrima que é batismo, é renascimento. É a alma finalmente abrindo a janela depois de muito tempo trancada. Quando ele se acalmou, eu contei uma história, porque a história entra onde conselho bate e volta. Teve um homem que carregava 2 baldes d'água todos os dias. Um balde era perfeito, o outro tinha uma rachadura. O balde rachado se sentia inútil, até que o homem falou, você não percebeu que eu plantei flor do teu lado do caminho? A água que você derrama rega elas. Ele ouviu, e eu vi um brilho pequeno nascer no olho dele. E eu completei, você está rachado, fio. E em vez de se olhar com compaixão, você está se odiando por ser humano. Só que rachadura num é vergonha. Vergonha é viver se fingindo o dia inteiro até quebrar de vez. Ele respirou fundo. E aí eu dei a segunda parte da lição, que é onde muita gente foge. Você vai aprender a dizer não, e o mundo vai reagir. Ele mordeu o lábio. Eles vão ficar com raiva. Vão me achar ruim. Vão falar de mim. Vão. Ele ficou parado, como se esperasse eu aliviar, eu adoçar. Mas eu não ia mentir. Amor de preto velho é amor com verdade. E eu falei, você não controla a reação do outro, fio. Você controla a tua honestidade. Ele balançou a cabeça devagar, como quem tenta aceitar um remédio. E eu perguntei, você quer ser amado ou quer ser aprovado? Ele franziu a testa. Eu quero ser amado. Então escuta. Aprovação depende do humor dos outros. Amor de verdade reconhece tua dignidade. E dignidade não se negocia. A palavra dignidade, fio, é uma palavra que o povo esquece, porque o povo acha que dignidade é orgulho. Mas dignidade é respeito próprio. É a pessoa não se abandonar. É a pessoa não se vender. Eu me inclinei um pouco e disse, a lição mais dura e mais amorosa que pai Joaquim vai te dar hoje é essa. Você vai precisar perder algumas coisas para se encontrar. Ele arregalou os olhos. Perder o quê? Perder o costume de se explicar. Perder a mania de se culpar. Perder a necessidade de agradar. Perder a fantasia de que você tem que ser perfeito para merecer amor. Ele engoliu seco. Mas se eu perder isso, eu viro o quê? E aí, fio? Aí é que tá. Quando a pessoa vive para agradar, ela não sabe quem é sem a necessidade dos outros. Ela só sabe ser resposta. Ela não sabe ser presença. Ela não sabe ser ela. Então eu respondi, você vira você. E a frase ficou no ar, pesada e leve ao mesmo tempo. Ele ficou quieto. E eu senti que ele queria um passo, um caminho, porque coragem sem direção vira ansiedade. Então eu dei um trabalho. Você vai começar pequeno. Hoje ou amanhã, você escolhe um não pequeno. Um favor que você não pode. Uma conversa que te machuca. Um pedido que te drena. E você vai dizer não sem se justificar demais. Só um não posso. Só um não dá. Só um hoje não. Ele arregalou os olhos apavorado. Sem justificar? Sem se ajoelhar, fio. Você não tem que se humilhar para se respeitar. Ele respirou tremendo. Eu vou tentar. E eu falei, não tenta, faz. Devagar, mas faz. E quando a culpa vier, você vai conversar com a culpa. Eu sei que você quer me proteger do abandono, mas agora eu escolho me proteger do meu próprio abandono. Ele ficou olhando para o chão.
E eu senti que a gira ia terminar ali, mas a história dele, não. A história dele ia começar depois que ele saísse. E eu quero que você entenda isso, fio. Porque muita gente vem num terreiro, ouve, chora, sente alívio, mas depois volta para a vida e repete os mesmos hábitos. A espiritualidade acende a luz, mas é a pessoa que decide caminhar. Ele levantou, agradeceu e foi embora. E agora é aqui que a história fica boa de verdade, porque o primeiro não é sempre o mais caro, não por causa do outro, mas por causa do que ele mexe dentro da gente. Uma semana depois, aquele fio voltou, e quando ele entrou, eu vi uma coisa diferente. Ele estava com o olhar mais firme, mas o coração estava em guerra. Ele sentou e antes de eu perguntar qualquer coisa, ele soltou: "Pai Joaquim?" Eu disse não. Eu não comemorei alto. Preto velho celebra por dentro. Só balancei a cabeça como quem diz, eu sabia. "E aí, fio?" Ele respirou fundo. "Foi um pedido da minha irmã. Ela queria que eu resolvesse uma coisa que era dela. Eu sempre resolvo, sempre. Eu largaria o que eu estava fazendo, eu daria um jeito. E dessa vez, eu disse que não dava, que ela tinha que resolver." Eu senti a energia dele tremer, como se ele ainda estivesse esperando a punição. E como ela reagiu? Ele deu uma risada amarga. Ela falou que eu mudei, falou que eu tô egoísta, falou que eu tô frio, falou que eu tô diferente. Eu perguntei: "E você respondeu o quê?" Ele baixou a cabeça. "Eu pedi desculpa." Aí eu vi. Ele deu o primeiro passo, mas voltou correndo para o velho chão. E eu entendi. Ele não precisava de bronca. Ele precisava de coragem emprestada. Eu perguntei com calma: "Por que você pediu desculpa?" "Porque eu senti culpa. Eu senti que eu estava fazendo algo errado." Eu assenti manso. Culpa é velha conhecida de quem vive para agradar. E aí eu dei uma frase que foi outra facada de luz. "Fio, você está confundindo culpa com consciência." Ele me olhou confuso. "Como assim?" "Consciência te avisa quando você feriu tua verdade. Culpa te castiga quando você escolhe tua verdade." Ele ficou parado. Eu vi o pensamento dele tentando encaixar aquilo. E eu continuei. Tem gente que foi treinada para sentir culpa quando se respeita, porque na infância, respeito próprio parecia desobediência. Aí a pessoa cresce e ainda acha que se cuidar é egoísmo. Ele respirou fundo. E eu vi o menino dentro dele novamente. Menino que aprendeu que amor vinha quando ele era conveniente. Eu perguntei: "Você quer saber a parte mais dura?" Ele assentiu. "A parte mais dura é que quem se acostumou com o teu sim vai se revoltar com o teu não. Isso não significa que você está errado. Significa que você mudou o contrato." Ele franziu a testa. "Contrato?" "Sim, fio. Tinha um contrato invisível. Eu sou bom se eu te atendo. Eu sou amado se eu te salvo. Quando você diz não, o outro sente que perdeu o poder. E aí ele tenta te trazer de volta com culpa, com bronca, com chantagem." Ele respirou pesado. "E o que eu faço, pai Joaquim?" Eu falei simples. "Você fica." "Fico?" "Fica no teu não. Fica no teu limite. Fica no teu respeito. Não corre para pedir desculpa por existir." Ele engoliu seco. "Mas dói. Dói, porque você está desmamando." Ele arregalou os olhos. "Desmamando?" "Sim, você estava mamando amor no peito da aprovação. Agora você vai aprender o amor maduro. E amor maduro não é dependência, é escolha." Ele ficou em silêncio. E eu senti a alma dele querendo entender, mas ainda com medo. Aí eu disse: "Vamos fazer um exercício agora, fio. Fecha os olhos. Imagina você mesmo pequeno. Imagina esse menino olhando para você e pedindo uma coisa: me protege." Agora me diz, quem protege esse menino quando você diz sim para tudo e se destrói? Ele começou a chorar de novo, porque ele entendeu. Ele entendeu que o sim sem limite era abandono disfarçado. Eu esperei o choro passar um pouco e falei: "A lição dura é essa, fio. Você vai precisar escolher você mesmo, mesmo quando ninguém aplaudir. E a lição amorosa é: quando você se escolhe, Deus te encontra inteiro." Ele respirou. Eu vi o peito dele subir e descer mais devagar. "E aí, fio, eu vou te contar a cena que virou a chave de verdade."
porque tem uma cena que muda a vida de uma pessoa. Uma única cena, um único momento de coragem, que depois vira referência. 2 dias depois daquela segunda gira, ele viveu a tal cena. Ele me contou depois com detalhes, e eu vou te contar como ele me contou, porque eu quero que você veja como se estivesse lá. Ele estava no trabalho. Um ambiente pesado, cobrança demais, gente competindo, e ele sempre tentando ser o melhor, o mais disponível. Era o primeiro a chegar, o último a sair. Fazia coisa que nem era dele. E quando alguém errava, jogava nas costas dele, porque sabiam que ele dava jeito. Naquele dia, o chefe chamou ele e falou de um jeito seco: "Preciso que você resolva isso hoje, não me importa como." E ele, por reflexo, já ia dizer sim. A boca já ia formar a palavra. Mas ele lembrou de mim. Lembrou da frase, "Você fica." E ele respirou. Só isso. Respirou. E percebeu uma coisa. O corpo dele estava pedindo socorro fazia tempo. Ele respondeu com educação, mais firme: "Eu posso fazer até aqui. O resto precisa ser dividido. Não dá para eu assumir sozinho." Silêncio. O chefe olhou como se ele tivesse falado outra língua. Como assim não dá? E aí veio o velho medo. O medo de perder o emprego. O medo de ser punido. O medo de ser rejeitado. O medo do conflito. E mesmo com medo ele repetiu: "Não dá, não sozinho." Fio, a mão dele tremia, mas ele disse: "E isso é coragem, tremendo e indo." O chefe fez cara feia, soltou um comentário venenoso: "Você tá diferente, antes você não reclamava." E ele quase caiu de novo, quase pediu desculpa, quase se explicou, quase voltou a ser o antigo. Mas aí ele lembrou de outra coisa que eu disse: "Você não controla a reação do outro." E ele respondeu: "Eu não tô reclamando, eu tô sendo honesto." E saiu. Quando ele me contou isso, filho, eu senti um orgulho silencioso, porque ali nasceu um homem novo, mas a história não acabou aí, porque quando a pessoa começa a mudar, a vida testa, e testa em casa também. Na mesma semana, a mãe dele ligou. A mãe era uma mulher que carregava suas dores e, sem perceber, jogava tudo nos ombros do filho. Era aquele tipo de mãe que não pedia, lamentava. E a lamentação virava corda no pescoço do filho. Ela ligou chorando, falando que ninguém ajudava, que ela fazia tudo sozinha, que ela estava cansada. Ele sentiu a culpa subir como fumaça. Já ia dizer: "Eu vou aí." Já ia largar tudo. Mas ele parou e perguntou: "Mãe, o que aconteceu?" Ela falou, e no fim veio o pedido disfarçado: "Você tem que vir resolver." E ele respirou e disse a frase que mudou a relação deles: "Mãe, eu te amo, mas eu não vou resolver isso por você. Eu posso te ajudar a pensar, mas eu não posso viver a sua vida." A mãe ficou em silêncio e depois veio a facada: "Então tá, agora eu sei que eu não posso contar com você." Fio, essa frase é comum e ela dói. Dói porque mexe com o medo mais profundo. O medo de ser um mau filho, de ser uma má pessoa. Ele sentiu o coração apertar, mas em vez de correr atrás e pedir desculpa, ele fez o que quase ninguém faz. Ele ficou. Ele respondeu com voz baixa: "Mãe, eu sinto que você esteja magoada, mas eu não posso me destruir para você se sentir segura." E desligou chorando. "Você entende, filho?" Ele desligou chorando, não porque estava errado, mas porque estava rompendo um padrão antigo, e romper padrão antigo dói como arrancar raiz de dente. Ele veio na gira depois dessa ligação, sentou na minha frente e disse: "Pai Joaquim, eu tô me sentindo ruim." Eu perguntei: "Ruim por quê?" "Porque parece que eu tô sendo egoísta." Aí eu dei a lição que é o coração do tema de hoje. A lição mais dura e mais amorosa. Eu falei: "Fio, egoísmo é tirar do outro o direito de crescer." Ele me olhou, parado. "Como assim? Quando você resolve tudo para os outros, você impede que eles aprendam. Você acha que está amando, mas às vezes você está controlando. Você está dizendo sem palavras: você não dá conta, eu dou. Isso cansa você e enfraquece o outro." Ele respirou fundo. A verdade
foi entrando. E eu continuei. A lição dura é: você vai parar de salvar. A lição amorosa é: você vai começar a amar do jeito certo. Ele chorou. Mas eu sinto que eu tenho que... E eu cortei com doçura. Tem que nada, fio. Você escolhe. Aí eu cheguei perto e disse uma coisa que eu quero que você, que está ouvindo, grave também. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. Você é responsável pela tua honestidade. Silêncio. E eu completei. Você pode ser bom sem ser explorado. Você pode ser generoso sem ser usado. Você pode ajudar sem se perder. Ele respirou. E eu vi que algo assentou. Mas ainda faltava a parte mais perigosa, porque tem uma fase da mudança em que a pessoa fica no meio. Ela já não suporta o velho jeito, mas ainda tem medo do novo. E nesse meio, o inimigo é a recaída. E a recaída dele veio numa noite de domingo. Ele me contou depois, e eu quase vi a cena na minha frente. Família reunida, conversa atravessada, cobranças disfarçadas de brincadeira. Um tio soltou. Você anda sumido. Tá se achando? Ele riu sem graça, como sempre fazia. Aí uma prima falou. Agora tá ocupado demais para ajudar a família. E a mãe, olhando de canto, soltou. Deixa, ele tem as coisas dele. Era veneno em frase doce. Ele sentiu o velho peso, aquela pressão invisível. Volta a ser o que a gente gosta. Ele quase voltou. Quase pediu desculpa. Quase prometeu ajudar mais. Quase se encolheu. Mas ele lembrou da cena do trabalho. Lembrou da ligação com a mãe. Lembrou do que eu disse. Você vai precisar perder algumas coisas para se encontrar. E aí, fio, ele fez o que muda uma vida. Ele falou com calma. Eu tenho me cuidado. E eu não vou pedir desculpa por isso. Silêncio. O povo ficou sem reação. Porque ninguém espera uma resposta adulta quando está acostumado com submissão. O tio riu, debochado. Olha aí, virou coach. E ele respondeu, eu virei responsável por mim. Fio, quando ele me contou, eu senti. Ali foi o nascimento. Mas nascimento vem com dor, né? E depois desse domingo, teve afastamento. Teve gente que sumiu. Teve gente que parou de chamar. Teve gente que só chamava quando precisava. E isso partiu o coração dele, porque ele confundia presença com amor. Ele veio na gira com os olhos vazios. Pai Joaquim, eu tô perdendo gente. Eu perguntei, você tá perdendo gente ou tá perdendo ilusão? Ele ficou quieto. E eu falei a frase que eu guardo para momentos decisivos. Quem te ama, fio, aprende a te amar inteiro. Quem só te quer útil vai reclamar quando você se respeita. Ele respirou fundo e pela primeira vez ele não chorou. Ele só assentiu, porque tinha virado entendimento. E é aqui, fio, que eu preciso puxar você para dentro da história com força, porque eu sei que isso aqui está falando com muita gente. Quantas vezes você já teve medo de colocar limite porque sabia que alguém ia te punir com silêncio? Quantas vezes você já teve medo de dizer não posso porque sabia que iam te chamar de ingrato? Quantas vezes você já se sentiu mal por descansar? Quantas vezes você já achou que se cuidar é egoísmo? Se você está se reconhecendo, eu vou te dizer, você não é ruim. Você só foi treinado errado. Você foi treinado a confundir amor com dívida. E a vida cobra juros disso. Mas calma, porque a história não é só sobre perder. É sobre ganhar também. Depois de um mês praticando o não, ele começou a notar coisas pequenas, quase invisíveis, mas poderosas. Ele começou a dormir melhor, acordava menos pesado, começou a sentir vontade de fazer coisas por prazer, não por obrigação. Começou a perceber que tinha raiva guardada há anos, e em vez de explodir, ele começou a entender essa raiva como sinal. Sinal de limite violado. Ele começou a falar mais devagar, a pensar antes de responder, a parar de dizer sim automático. E numa gira ele chegou e disse, Pai Joaquim, eu tô estranhando, parece que eu tô mais vazio. Eu sorri. Isso é espaço, fio. Espaço? Sim, você estava tão cheio de obrigação que não tinha lugar para você.
Agora tem espaço, e espaço assusta porque é silêncio, mas é no silêncio que a alma fala. Ele respirou. E o que eu faço com esse espaço? Aí eu dei a parte mais bonita da lição. Você vai se conhecer. E eu expliquei. Todo dia você vai se perguntar o que eu estou sentindo, não o que os outros querem, não o que é conveniente, não o que é certo para o mundo, o que você está sentindo. E você vai respeitar tua resposta. Ele assentiu. E aí veio o momento que selou tudo, o clímax. O dia em que a vida colocou ele numa encruzilhada de alma. A irmã dele teve um problema sério. Não um problema impossível, mas um problema que exigia responsabilidade. E ela ligou desesperada, pedindo que ele resolvesse tudo como sempre. Ele me contou que quando viu o nome dela na tela do celular, a mão dele suou. O corpo inteiro lembrou do antigo papel. Ele atendeu. Eu preciso de você agora. Se você não fizer, eu não sei o que vai acontecer. Ele ouviu, e o coração dele se apertou. A culpa veio com força. A vontade de correr veio com força. Mas dessa vez, ele fez diferente. Ele perguntou, você quer ajuda ou quer que eu resolva por você? Silêncio do outro lado. Ela respondeu irritada. Eu quero que você resolva, porque você sempre resolve. E aí, fio, aí nasceu a frase definitiva dele. Eu te amo, mas eu não vou mais viver a sua vida. Ela explodiu. Falou coisa feia, chamou ele de egoísta, disse que ele tinha mudado, disse que ele era um irmão ruim, e ele ficou com o coração apertado, mas ele não cedeu. Ele disse, eu posso te acompanhar enquanto você resolve. Eu posso te orientar, eu posso te ajudar a pensar, mas eu não vou fazer no seu lugar. Ela desligou com raiva. Ele chorou muito, mas não ligou de volta para pedir desculpa. Ele ficou. No dia seguinte, a irmã ligou de novo. A voz estava diferente. Eu resolvi. Ele ficou em silêncio, surpreso. Eu resolvi e eu consegui. E ela completou com vergonha. Eu fiquei com raiva porque eu estava acostumada com você carregando tudo. E ali, fio, ali a lição ficou completa. Porque a mudança dele não só salvou ele, salvou a irmã de uma dependência. Ele veio na gira e me contou isso. E pela primeira vez, ele sorriu com paz. Pai Joaquim, eu achei que eu ia perder ela. Eu respondi, você perdeu o velho jeito dela, fio, e ganhou a versão adulta. Ele assentiu. E eu aproveitei aquele momento para entregar o ouro, o coração da mensagem, aquilo que faz a pessoa mudar de verdade. Você tá vendo? Quando você diz não com amor, você ensina o outro a crescer. E quando você diz sim para tudo com medo, você ensina o outro a te usar. Ele respirou fundo. Então eu posso amar sem me acabar. Pode e deve. E agora, fio, agora eu vou falar com você, direto, porque essa história é longa e bonita, mas o que importa é o que ela acende em você. Talvez você seja essa pessoa que todo mundo procura quando dá errado. Talvez você seja a pessoa que resolve, a pessoa que segura, a pessoa que aguenta. E talvez você esteja cansado. Cansado de ser forte o tempo todo. Cansado de ser o adulto de todo mundo. Cansado de ser o bom que nunca pode falhar. Se esse é você, escuta Pai Joaquim. Sua bondade não precisa ser auto-sacrifício. Seu amor não precisa ser sangria. Seu cuidado não precisa ser abandono de si. A lição mais dura e mais amorosa é essa. Você vai parar de pedir permissão para viver. Porque tem gente que espera alguém dizer, agora você pode descansar. E ninguém diz. Tem gente que espera alguém dizer, agora você pode se cuidar. E ninguém diz. Tem gente que espera alguém dizer, agora você pode colocar limite. E ninguém diz. Então você vai dizer, você vai se autorizar. E eu sei que isso dá medo. Eu sei que isso dá culpa. Eu sei que isso dá aquela sensação de, será que eu estou virando uma pessoa ruim? Mas eu te faço uma pergunta simples. Uma pessoa ruim se preocupa tanto assim em ser boa? Não, né? Então talvez você não seja ruim. Talvez você só esteja exausto. E exaustão, fio, é sinal de que você está vivendo uma vida que não cabe na tua alma. Agora eu quero te deixar com 3 imagens para sua mente não esquecer, porque retenção de verdade não é só você ouvir, é você lembrar amanhã.
quando a vida te testar. Primeira imagem, um balde rachado regando flor. A sua sensibilidade, o seu limite, a sua humanidade, tudo isso pode virar beleza quando você para de se punir por sentir. Segunda imagem, a palavra fica. Quando você disser não e vier a culpa, fica. Não corre para se justificar, não se ajoelha por existir. Fica no teu respeito. Terceira imagem, eu te amo, mas eu não vou viver a sua vida. Essa frase, fio, é libertação, porque amor sem limite vira prisão, e limite sem amor vira pedra, mas amor com limite vira caminho. E agora eu vou fechar essa roda com a mesma doçura firme que eu abri. Se você ouviu até aqui, alguma coisa em você está acordando. E eu não quero que você volte para a vida no automático e esqueça. Então, faz um pacto contigo agora, bem simples. Da próxima vez que alguém te pedir algo, antes de responder, respira. Só respira. E pergunta por dentro, eu quero ou eu tenho medo? Se for medo, não decide com medo. Decide com respeito. E se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo com uma palavra só. Fico. Porque essa palavra vai ser teu lembrete. Lembrete de que você não vai mais fugir de você mesmo. E se essa história te abraçou, te cutucou, te acordou, fica com a gente no Ancestralidade. Porque aqui a gente não alimenta ilusão. A gente alimenta raiz. Se inscreve no canal para você não perder as próximas rodas. Porque na próxima conversa eu vou te mostrar como transformar esse não num sim verdadeiro. Um sim que não te destrói. E vou te ensinar a reconhecer sem culpa quem te ama de verdade e quem só ama o que você faz. Pai Joaquim de Angola, te abençoa, filho. Com calma, com firmeza e com amor de verdade. E agora, respira e volta para o mundo diferente, nem que seja um pouquinho, porque um pouquinho já é começo. E quando você volta para o mundo um pouquinho diferente, fio, o mundo percebe. Nem sempre com aplauso, às vezes com estranhamento, às vezes com provocação, às vezes com teste. Porque tem uma coisa que eu aprendi lá atrás, quando eu ainda tinha carne, quando meu peito ainda apanhava do tempo e da gente. A vida não testa a tua promessa no dia que você faz. Não. A vida testa no dia seguinte, quando o encanto passa, quando o cansaço volta. Quando alguém aperta o botão certo e tenta te puxar para o velho costume. E foi assim com aquele filho. Depois das primeiras vitórias, depois do primeiro não dito com tremor, depois do primeiro limite colocado, ele começou a viver uma fase que quase ninguém fala, mas que é onde muita gente desiste. A fase do agora eu tô ficando sem chão. Porque o padrão antigo era um chão, mesmo que fosse um chão de espinho. Era conhecido, era o lugar onde ele sabia como agir, agradar, resolver, pedir desculpa, se culpar, fazer mais um pouco, suportar mais um pouco. E quando ele parou de fazer isso, ele ganhou um vazio, um espaço, um silêncio. E silêncio, fio, silêncio assusta quem sempre viveu no barulho, porque no silêncio a gente escuta a própria verdade. E às vezes, a própria verdade é a coisa que a gente mais evitou. Ele veio numa gira e sentou, respirando diferente. Pai Joaquim, eu tô com medo de eu estar ficando duro. Eu olhei com calma. Duro ou firme, fio? Ele piscou. Eu não sei. Então escuta. Duro é quando você fecha o coração para não sentir. Firme é quando você abre o coração, sente tudo. E mesmo assim se respeita. O que você está fazendo é firmeza, fio, só que sua mente acostumada a se culpar está chamando firmeza de frieza. Ele ficou quieto, absorvendo. Aí ele falou um negócio que me fez entender o próximo capítulo da história. Pai Joaquim, quando eu digo não para os outros, eu sinto alívio, mas depois eu me sinto vazio. Parece que eu não sei o que fazer comigo. Ah, fio... Aí estava a ferida escondida. Ele nunca tinha vivido para ele. Ele só tinha vivido como resposta. E quando a pessoa para de ser resposta, ela precisa aprender a ser presença. E presença é coisa que se constrói. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende. Eu falei com ele com doçura, mas direto, porque ele precisava de direção.
Você passou muito tempo vivendo para os outros. Agora você vai ter que aprender a viver com você. E isso é estranho no começo, porque você vai descobrir que tem gosto, tem vontade, tem sonho, tem tristeza, tem raiva, tem alegria, coisas que você empurrou para o canto para caber no mundo. Ele engoliu seco. E se eu descobrir coisas ruins em mim? Eu sorri pequeno. Fio, descobrir coisa ruim não te faz ruim, te faz consciente. Ruim é quando a pessoa tem sombra e finge que não tem. Aí a sombra manda nela. Ele respirou fundo. E como eu aprendo a viver comigo? Aí, Fio, aí eu dei a ele um caminho que parece simples, mas é uma estrada inteira. Você vai aprender a se ouvir, todo dia. E eu não tô falando de ouvir pensamento, não. Pensamento é barulhento. Eu tô falando de ouvir sentimento. O sentimento é a verdade do corpo. Ele franziu a testa. Como assim? Quando alguém pede algo e você sente o estômago apertar, isso é um não. Quando você sente o peito expandir, isso é um sim. O corpo fala antes da boca. Só que você aprendeu a ignorar o corpo para agradar. Ele assentiu, devagar, como quem lembra de 1000 cenas. E eu continuei. Então, você vai fazer um treino de honestidade. Antes de responder qualquer coisa, você respira e pergunta: eu posso de verdade? Se puder, faça com alegria. Se não puder, diga não com respeito, sem se explicar demais, sem implorar perdão, sem se condenar. Ele respirou mais calmo, mas ainda tinha um medo no olho dele. E se eu perder as pessoas? Eu não adoço o mundo, Fio. Eu ensino a atravessar. Você vai perder algumas sim, e vai ganhar outras. E principalmente, você vai se ganhar. Ele ficou em silêncio, e eu vi que a frase entrou onde tinha que entrar. Mas a vida, como eu disse, sempre testa. Na semana seguinte, veio um teste que mexeu com o nervo mais sensível dele: amizade. Ele tinha um amigo de muitos anos, um daqueles amigos que sempre aparecia quando precisava e sumia quando tudo estava bem. E ele nunca tinha reparado nisso, porque ele chamava essa relação de lealdade. Só que lealdade, de um lado, só é escravidão. O amigo ligou num tom urgente. Preciso de você agora. Você é o único que pode me ajudar. Fio. Essa frase é um anzol. E ele sempre mordia. Dessa vez, ele respirou. Fez a pergunta que eu ensinei. Do que você precisa? E o amigo veio com um pedido grande, pesado, daqueles que tiram a paz da pessoa por dias. E ele, ouvindo, sentiu o estômago apertar. Sentiu o corpo dizer não. Ele falou com respeito. Eu sinto muito, mas eu não posso assumir isso. Do outro lado, silêncio. Aí veio o ataque. Caramba, você mudou mesmo. Eu achava que podia contar com você. E aí a culpa veio como uma onda. A velha culpa. A culpa treinada. Ele quase cedeu. Quase. Mas ele lembrou do fica. E ficou. Ele respondeu: você pode contar comigo como amigo. Para conversar, para pensar, para te apoiar. Mas eu não posso carregar isso por você. O amigo soltou uma risada debochada. Tá bom, deixa. Eu me viro. Esquece. E desligou. Naquele momento, Fio, ele sentiu duas coisas ao mesmo tempo, um alívio e uma dor. Alívio por não se trair, dor por perceber que o amor daquela amizade dependia do quanto ele se sacrificava. Ele veio me ver na gira, sentou e falou com o olho brilhando de raiva triste. Pai Joaquim, eu tô com ódio. Eu assenti. Ódio de quem, Fio? De mim, por ter aguentado isso tanto tempo, por ter sido bobo. Eu encostei a palavra nele com cuidado, porque raiva pode virar veneno ou pode virar força. Raiva, Fio, é energia. Ela mostra onde o limite foi passado. Mas você não vai usar essa raiva para se destruir, não. Você vai usar para se proteger. Ele respirou. Eu me sinto burro. Não é burrice, Fio. É treinamento. Você foi treinado a acreditar que amor é prova. Que quanto mais você sofre, mais prova que ama. Isso é mentira antiga. Ele baixou a cabeça. E agora eu tô sozinho. Eu olhei firme. Você tá sozinho ou você tá em paz? Ele ficou parado. E aí ele percebeu. O silêncio dele já não era igual.
Não era desespero, era começo. Eu falei, tem uma solidão que é castigo, e tem uma solidão que é reconstrução. Quando você para de ser usado, dá um vazio. Mas nesse vazio nasce uma vida mais limpa. E eu vi a postura dele mudar, como quem começa a aceitar o novo chão. Mas o clímax da lição, Fio, ainda estava guardado. Porque a lição mais dura e mais amorosa não acontece só com palavras bonitas no terreiro. Ela acontece quando a vida coloca você diante de alguém que você ama e pede que você escolha entre se trair ou manter tua verdade. E com ele, essa pessoa era o pai. O pai dele era um homem duro. Duro do jeito que a vida deixa quem foi ferido e nunca aprendeu a curar. Um homem que cobrava respeito, mas que confundia respeito com obediência. Um homem que, quando se sentia inseguro, virava pedra. E o filho, desde pequeno, aprendeu a fazer de tudo para não despertar a fúria da pedra. A relação dos dois era um acordo silencioso. O filho se adaptava e o pai não explodia. O filho cedia e o pai se sentia no controle. O filho engolia a própria voz e a casa ficava em paz. Só que era uma paz falsa, era paz de medo. Um dia, o pai chamou ele para conversar, e quando o pai chama, Fio, o menino dentro do homem acorda. Ele foi, sentou. O pai começou a reclamar de tudo, do jeito que ele estava vivendo, do jeito que ele estava mudando, do jeito que ele não estava mais disponível para a família. E então, o pai soltou a frase que era uma sentença. Você está achando que você é melhor do que a gente agora? Fio, essa frase é veneno também. Ela tenta puxar a pessoa de volta pela vergonha. Ele me contou depois que sentiu o rosto esquentar. O corpo todo ficou tenso. Ele queria sumir, queria se explicar, queria dizer, não é isso. Queria pedir desculpa por crescer. Mas aí ele respirou, e no meio da respiração ele percebeu algo. A vida inteira ele tinha vivido tentando provar que era bom, e mesmo assim ele sempre era acusado. Então ele escolheu algo novo. Ele respondeu com calma, eu não me acho melhor, eu só estou tentando ser saudável. O pai deu um tapa na mesa. Saudável? Isso é conversa. Você virou frouxo. E aí veio o impulso antigo. Ceder, voltar a ser o menino quieto, concordar, pedir desculpa. Mas ele lembrou de mim, lembrou da dignidade, lembrou da frase, você vai parar de esperar permissão. E ele fez uma coisa que nunca tinha feito. Ele disse, pai, eu te respeito, mas eu não aceito você falar comigo assim. Silêncio. A casa ficou suspensa. O pai levantou o vermelho e veio com a ameaça. Se você não aguenta ouvir, então vai embora. E aí, Fio, aí foi o ponto de virada, a lição mais dura. Ele levantou. O coração dele estava disparado, a mão tremia, a garganta seca, o medo gritando. E mesmo com medo, ele fez. Ele falou, eu vou embora agora. Quando a gente puder conversar com respeito, eu volto. E saiu. Você entende o tamanho disso? Para quem passou a vida toda buscando a aprovação do pai, sair daquela casa sem pedir desculpa era como atravessar um rio de correnteza com uma pedra amarrada no pé. Era arrancar uma raiz do chão. Ele entrou no carro e chorou. Chorou como criança. Chorou por tudo que não viveu. Chorou por todas as vezes que se encolheu. Chorou por todas as vezes que confundiu amor com medo. E aí veio o pior, o silêncio do pai. Dias sem mensagem, sem ligação, sem nada. O velho padrão dele dizia, vai lá, conserta, pede desculpa, se humilha, faz as pazes. Só que ele já estava aprendendo que fazer as pazes não é o mesmo que voltar a se abandonar. Ele veio na gira nessa fase, sentou com o olhar baixo e falou, pai Joaquim, eu estou me sentindo culpado. Eu perguntei, culpado por quê? Por ter ido embora, por ter enfrentado, por ter escolhido eu. Eu assenti. Então escuta bem, filho. Essa é a lição mais dura. E é aqui que muita gente volta para a prisão. Se você ceder agora, você ensina para o teu pai que grito funciona. Se você ficar firme, você ensina que respeito é condição. Ele respirou fundo, como quem se prepara para uma batalha.
Mas e se ele nunca mais falar comigo? Eu olhei com compaixão. Então você vai chorar, vai doer, mas você não vai morrer. O que mata é viver sem dignidade. O que mata é ser amado só quando se humilha. Ele arregalou os olhos, como se aquela frase tivesse acendido um lugar escondido. E eu completei, com amor firme. Fio, ninguém merece acesso ao teu coração se te machuca para entrar. Silêncio. Ele ficou quieto um bom tempo e depois falou baixo. Eu só queria que ele me amasse. Ah, Fio. Ali saiu o pedido verdadeiro. O pedido do menino. Eu me aproximei e falei com a voz mais mansa ainda. Ele te ama do jeito que ele sabe. Só que o jeito que ele sabe é torto. E amor torto fere. Você não vai odiar teu pai. Você não vai atacar. Mas você também não vai se entregar. Você vai amar com limite. Ele chorou. Mas era um choro diferente. Era choro de aceitação. E aceitação é metade da cura. Passaram mais alguns dias, até que o pai dele ligou. Ele me contou que quando o telefone tocou, o coração dele pulou. Ele atendeu. A voz do pai veio seca, mas menos agressiva. Vem aqui. O velho reflexo quase fez ele correr, mas ele respirou. Pai, eu posso ir, mas eu só vou se for para conversar com respeito. Silêncio. Aí o pai soltou, do jeito dele, duro e curto. Tá, ele foi. Quando chegou, o pai estava sentado, olhando para o nada, como quem também não sabia lidar com o próprio sentimento. O pai falou, sem encarar, eu não gosto dessas mudanças. O filho respondeu calmo, eu entendo. O pai soltou um suspiro pesado. Eu só não quero perder meu filho. Fio, ali estava, por trás da dureza, medo. O filho sentiu o peito apertar, vontade de abraçar, vontade de chorar, vontade de prometer que ia voltar a ser o antigo para acalmar o pai. Mas ele já tinha aprendido. Ele podia acolher o medo do pai sem voltar a se trair. Então ele disse, você não vai me perder, mas a nossa relação precisa mudar. Eu não sou mais criança, eu preciso ser respeitado. O pai ficou em silêncio por um tempo que parecia grande. E depois disse uma frase que para aquele homem era quase um pedido de desculpa. Eu não sei fazer isso. E aí, Fio, aí entra a parte mais amorosa da lição. O filho respondeu, então a gente aprende. E naquele dia não virou conto de fadas. O pai não virou santo, a casa não virou céu, mas uma porta abriu, uma porta que nunca tinha existido, a porta do diálogo adulto. Ele veio na gira depois, com um brilho diferente. Pai Joaquim, eu consegui. Eu perguntei, conseguiu o quê? Eu consegui me respeitar sem deixar de amar. Eu sorri. Aí estava a síntese, a lição mais dura e mais amorosa. E eu falei para selar, agora você entendeu. Amor não é se diminuir. Amor é se manter inteiro e ainda assim oferecer presença. Ele respirou fundo, como quem enfim assentou no próprio corpo. E eu vou te dizer, Fio, depois disso, a vida dele começou a mudar de um jeito que parece pequeno por fora, mas é gigante por dentro. Ele começou a escolher melhor onde colocava energia. Começou a dormir melhor. Começou a falar não sem tremer tanto. Começou a se afastar de gente que sugava. Começou a se aproximar de gente que somava. E sabe o que aconteceu? Ele descobriu um medo que estava escondido atrás do sim. O medo de ser comum. Porque tem gente que se mata de fazer para ser indispensável. Porque acha que ser indispensável é a única forma de ser amado. E ele percebeu, eu não preciso ser indispensável. Eu preciso ser verdadeiro. E aí eu te puxo de novo, Fio, porque isso aqui é para você também. Quantas vezes você tentou ser indispensável? Quantas vezes você achou que se parasse, ninguém ia te amar? Quantas vezes você se esforçou tanto para ser necessário que esqueceu de ser feliz? Se isso encosta em você, fica comigo mais um pouco, porque agora eu vou te entregar a parte prática dessa lição, do jeito que Preto Velho entrega, simples, direto, com profundidade. Primeiro, você vai parar de responder na hora. Quem tem mania de agradar responde rápido. Responder rápido é medo. Então você vai treinar uma frase que salva a vida. Deixa eu ver e te respondo. Só isso.
Essa frase te dá tempo. Tempo de ouvir teu corpo. Tempo de sentir. Tempo de escolher. Segundo, você vai começar a observar quem te ama quando você não faz nada. Quem te procura só quando precisa não é amigo, é cliente. E cliente paga. Se não paga com dinheiro, paga com culpa. Você não é loja aberta 24 horas, fio. Terceiro, você vai parar de se justificar demais. Justificar demais é pedir permissão para existir. E você não precisa disso. Um não posso é completo. Um hoje não dá é completo. O mundo vai tentar te arrancar explicação porque quer brecha. Você não dá brecha. Quarto, você vai aceitar que algumas pessoas vão se afastar. E isso dói, sim, mas também alivia. Porque o afastamento de quem te usa é o espaço necessário para a chegada de quem te respeita. E quinto, esse é o mais importante. Você vai aprender a ficar do teu lado. Porque o maior abandono não é quando alguém vai embora. O maior abandono é quando você vai embora de você, para caber na vontade dos outros. E agora, fio, eu quero fechar esse trecho da história com uma imagem que eu gosto de usar, porque ela fica na mente. Imagina um homem carregando água numa peneira. Todo mundo elogia ele. Olha que dedicado. E ele continua, se matando, tentando não derramar. Mas peneira é peneira. Vai derramar. E ele fica cansado, frustrado, culpado, até que um dia alguém chega e diz, por que você não troca o recipiente? E ele responde, porque sempre foi assim. Você entende? Às vezes a gente não está cansado porque carrega água. A gente está cansado porque está carregando do jeito errado. A lição de Pai Joaquim de Angola é trocar o recipiente, trocar o jeito, trocar o contrato, trocar o padrão. E se você ficou comigo até aqui, você já sabe. Isso não é sobre virar frio, é sobre virar inteiro. E agora eu vou te perguntar, olhando bem dentro de você, como se eu tivesse aí do teu lado na tua sala, no teu quarto, no teu caminho. Qual é o não que você está adiando? Qual é o limite que você sabe que precisa colocar? Quem é a pessoa que mais se beneficia da tua culpa? E quanto tempo mais você vai pagar para ser aceito? Não responde para mim, não. Responde para você. E se você quiser, faz uma coisa simples agora. Pensa em uma situação concreta, uma só, que está te drenando. Uma. E decide. Na próxima vez, você vai respirar e vai dizer um não respeitoso. Só um. Porque um não bem dado é um sim para a tua vida. E se essa história está te prendendo, é porque ela está te mostrando uma verdade que você estava evitando. E eu não vou te deixar solto aqui, não. Na próxima parte, eu vou te mostrar como o filho começou a atrair coisas novas, depois que ele parou de se abandonar. Novas amizades, novas oportunidades, uma paz que ele nunca tinha sentido. E, principalmente, como ele aprendeu a lidar com o momento mais perigoso de todos, quando a vida melhora e a gente sente vontade de voltar para o velho por nostalgia. Porque, às vezes, a gente não volta para o que machuca por falta de amor próprio. A gente volta por costume, por saudade do conhecido, por medo do novo. E eu vou te ensinar a reconhecer isso e a não cair nessa armadilha. Senta só mais um pouquinho, fio, que agora eu vou amarrar a fita do jeito certo, sem pressa e sem faltar carinho. Depois de tudo que você ouviu, eu quero que você guarde uma coisa bem clara no peito. A lição mais dura que Pai Joaquim de Angola pode dar nunca foi para te quebrar. Foi para te devolver, porque tem gente que passa anos vivendo para os outros e chama isso de amor, mas é medo. Medo de desagradar, medo de ser rejeitado, medo de perder lugar. E quando a gente vive por medo, a gente vai se perdendo de mansinho até virar sombra de si mesmo. E eu sei, fio, eu sei que colocar limite dá culpa. Eu sei que dizer não parece pecado para quem foi treinado a ser bom o tempo todo. Eu sei que o coração aperta quando alguém faz cara feia, quando alguém vira as costas, quando alguém tenta te punir com silêncio. Mas escuta, Pai Joaquim, com atenção. Culpa não é prova de que você está errado. Às vezes é só sinal de que você está quebrando um costume antigo de se abandonar,
Você não precisa virar pedra para ser respeitado. Você só precisa virar raiz. Raiz segura, raiz sustenta, raiz não se dobra para qualquer vento. E raiz também alimenta, só que ela alimenta sem morrer de sede. Então daqui para frente faz assim. Antes de responder qualquer coisa, respira. Dá um segundo para tua alma te alcançar. E pergunta por dentro, eu posso de verdade? Se puder, faça com alegria. Se não puder, diga não com paz. Sem justificar demais, sem se humilhar por existir, porque um não dito com dignidade é uma oração. É o jeito de Deus te lembrar que você também é filho. E se alguém se afastar porque você parou de se destruir, deixa ir. Quem te ama de verdade aprende a te amar inteiro. Quem só te queria útil vai reclamar quando você se respeita. E isso dói, eu sei, mas dói menos do que viver uma vida inteira implorando aceitação. Respira comigo, fio, devagarinho. Porque quando a gente chega no fim de uma história dessas, não é para correr de volta para o barulho do mundo como se nada tivesse acontecido, não. É para ficar uns segundos no silêncio e deixar a palavra assentar no lugar certo. Você ouviu a lição mais dura e mais amorosa de Pai Joaquim de Angola. E agora eu vou te dizer do jeito mais simples. O teu sim só é bonito quando ele não te destrói. E o teu não só é limpo quando ele não vem com ódio, vem com verdade. Você não precisa virar pedra para ser respeitado. Você só precisa parar de se abandonar. Porque no fundo, fio, o que estava te cansando não era o mundo. Era o contrato que você fez com o mundo. Um contrato silencioso dizendo, eu só valho quando eu sou útil. Eu só mereço amor quando eu resolvo. E hoje, se você escutou com o peito, você já rasgou esse contrato por dentro. Agora é manter por fora. Então, leva uma coisa contigo daqui. Antes de responder qualquer pedido, respira. Dá um segundo para tua alma te alcançar. E pergunta, eu posso de verdade? Se puder, faça com paz. Se não puder, diga não com dignidade, sem se explicar demais, sem pedir desculpa por existir. Porque cada limite bem colocado é uma oração que você faz por você mesmo. E se alguém se afastar porque você começou a se respeitar, não se amaldiçoa, não. Às vezes, é a vida limpando a porta para entrar gente que te ama inteiro. Quem te ama de verdade, aprende a te amar com o teu limite. Quem só te queria disponível vai reclamar quando você virar raiz. E tá tudo bem, dor de limpeza também é cura. Agora eu quero te fazer um convite do tamanho da tua coragem. Se essa história te tocou, não deixa ela morrer em você como se fosse só um vídeo bonito. Faz dela um começo. Fica com a gente no Ancestralidade, porque aqui a roda não é só para ouvir, é para transformar. Se inscreve no canal e ativa o sininho fio para você não perder as próximas rodas. Porque nos próximos encontros a gente vai aprofundar como dizer não sem culpa, como reconhecer chantagem emocional sem se perder, como fortalecer tua energia e tua proteção espiritual quando o mundo tentar te puxar de volta para o velho. E agora vem a parte que eu gosto, porque sela compromisso. Escreve aqui nos comentários uma palavra só, bem simples, mas poderosa. Fico. Essa palavra é teu lembrete. Lembrete de que você vai ficar do teu lado. De que você vai ficar na tua verdade, de que você vai ficar firme sem perder a doçura. E se você conhece alguém que vive carregando o mundo nas costas, alguém que nunca descansa, alguém que está se apagando para manter os outros acesos, compartilha esse vídeo. Às vezes, o que salva uma vida é uma palavra no momento certo. Pai Joaquim de Angola te abençoa, filho. Com calma no coração, firmeza na coluna e luz no caminho. E agora, vai. Mas vai diferente. Nem que seja só um pouquinho, porque um pouquinho já é começo.